Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto dessa manhã. E alguns avisos rapidamente aqui para os irmãos. Nós, lembrando da nossa atualização do hall de membros, entramos no nosso último mês. Então vai lá, faça seu recadastramento, tá bom? Para a gente ter tudo certinho ali, seus dados. Também estamos aí na nossa campanha para compra de mesas e cadeiras. Não perca a oportunidade de participar. Gostou dessa, Clésia? Não perca a oportunidade de participar. Deixa eu conferir um negócio aqui, irmãos, que eu estou com uma questão aqui, que agora que eu acabei de me lembrar. Pronto, fechado. É isso, então não deixe de participar aí. Tem mais alguma coisa aí? Não? Então tem mais um aviso. Dia 4, tem horário? Não tem horário ainda, né? À noite, às 7. Dia 4 de outubro, sábado, nós teremos aqui o lançamento do novo livro de Ranieri Costa. Lá, ó. Vamos fazer o lançamento uns aos outros, o livro novo. À noite você manda uma fotinha para a gente botar lá. Eu esqueci de combinar isso, né? Então, dia 4 de outubro, sábado, tá bom? Então, reserve essa data aí na sua agenda. Save the date. E nós vamos aqui fazer o lançamento do livro. Vai ter exemplar aqui para comprar, né? Então, você pode adquirir aqui também. Mas já tem para vender antes. Dá pra se comprar agora, chega? Tá entregando já, né? Então, pode comprar antes também, tá bom? Mas se quiser, e aí você traz, se você comprar antes, quero ler logo, tal, já traz, que aí ele já te dá um autógrafo ali, né? Então vai ser muito bom. Dia 4 de outubro, lançamento do livro, do novo livro, olha só, já é o segundo, dá para falar o novo livro, né? Que chique, não é só o do primeiro livro, né? Não, o novo livro do Ranieri, dia 4 de outubro aqui na igreja, tá bom, meus queridos? É isso, acho que é isso, não tem mais aviso não, né? Ontem nós tivemos encontro dos homens de manhã e encontro dos jovens à noite, e foi muito bom. Eu estive nos dois, porque eu sou homem e sou jovem, né? E foi muito bom, queridos. Então, não perca os próximos, tá? Os homens têm se encontrado todo sábado, primeiro sábado do mês, que vai ser dia 4 de outubro também, mas de manhã, tá? À noite a gente tem o lançamento do livro, de manhã tem encontro dos homens. Então, já coloca aí, homens, coloquem aí na sua agenda, dia 4 de outubro, 8 horas da manhã. A gente vem, toma café, parte do café de ontem estava aqui agora, e parte da comida do encontro dos jovens de ontem estava aqui agora também. E teve coisa nova aí também, que eu não sei quem trouxe. Teve coisa, não sei, tinha alguma coisa nova aí, que não estava nem de manhã nem de noite. Não? Uma rosca ali, um negócio. Estava ontem à noite? Mas não vi, olha só, tinha tanta coisa que eu não vi. Tá bom, meus irmãos? E esse mês nós temos assembleia também. À noite eu vou dizer a data, porque eu preciso confirmar uma coisa com a diretoria, tá? Mas, por que eu quero dar esse aviso? Se você não é membro da igreja e quer se tornar membro da igreja, fala comigo, tá bom? Se você é membro de outra igreja, sei lá, fala comigo. Que a gente pode fazer o seu processo de pedido de carta ou de aclamação já na próxima assembleia, tá? Que vai acontecer nesse mês, a data será à noite. E hoje à noite nós temos ceia do Senhor, tá bom? Então também vamos participar aí da ceia do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse tempo de estudo da palavra que tivemos agora há pouco. Obrigado por esse tempo de comunhão que também tivemos. Obrigado, Pai, por este encontro de celebração e adoração que teremos agora, Pai. Nós viemos aqui, ó Deus, trazendo tributos ao Senhor. Mas a verdade, ó Deus, é que nós é que somos grandemente abençoados por essa reunião. Que o Senhor, ó Deus, seja exaltado, glorificado, hoje e para sempre, nas nossas vozes e em toda a nossa vida. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que pode ir, que consegue e pode, te convido a ficar em pé. Obrigada pelo seu sustento. Nós te rendemos graças, Senhor.
bondade. Obrigada, Senhor, pelo teu grande amor sobre as nossas vidas. Nós te louvamos porque as suas misericórdias não têm fim, porque o teu amor nos alcança todas as manhãs. Obrigada, Senhor, por ser esse Deus tão presente nas nossas vidas. Obrigada porque nós podemos provar da tua bondade, do teu cuidado, da tua proteção e da tua presença. Nós te rendemos louvores e graças, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes. Da onde eu tirei Eclesiastes, Guto? No livro de 1 Tessalonicenses. O que tem a ver com Eclesiastes? Nada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós leremos do versículo 13 até o versículo 18. Não, desligar. Silvio. Aqui, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus, por meio de Jesus, trará com ele aqueles que nele dormiram. Conforme a palavra do Senhor, dizemos a vocês que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente precederemos os que dormem. Porque, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolam-se uns aos outros com essas palavras. Como eu já disse aqui para os irmãos, as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, elas dão bastante ênfase no tema da esperança cristã. E elas dão ênfase nesse tema porque os Tessalonicenses tinham dúvidas sobre isso. Então, Paulo precisa trabalhar esse aspecto com eles, para que eles fiquem mais seguros no que eles acreditam e na maneira de viver também. Além disso, os Tessalonicenses passavam por perseguição e tribulação. E não existe um momento mais necessário de se pensar na glória vindoura do que os momentos em que esse mundo parece estar na mão dos que nos odeiam. Então, pensar no reino de Jesus Cristo, plenamente instaurado, é também consolo. Então, Paulo vai tratar desse assunto. E aqui nesses versos, ele vai falar de uma maneira bastante direta para estes irmãos. E ele vai falar sobre o que acontece com aqueles que morreram. Porque quando nós estudamos a doutrina das últimas coisas na teologia, nós chamamos essa doutrina de escatologia cristã. Ela fala do final, do escatom, é o final das coisas. E a escatologia, ela se divide em dois grandes grupos: a escatologia geral e a escatologia particular. A geral é aquela que fala do fim dos tempos, aquela que fala do fim de tudo. E a particular é aquela que fala do fim da nossa vida, da vida de cada indivíduo. Por isso que ela é particular.
O que acontece quando nós morremos? Isso também é um tema da escatologia, mas no caso, escatologia particular. O que acontece na vinda de Cristo? A escatologia geral. Essas duas coisas, elas estão relacionadas. E elas estão mesmo. E elas estão relacionadas por uma palavrinha que frequentemente nós esquecemos quando tratamos desse assunto. E a palavrinha é ressurreição. Ressurreição é um termo que, se a gente não tomar cuidado, a gente joga só para Jesus. E esquece que ressurreição é a promessa para nós. Nós substituímos o tema da ressurreição na nossa escatologia particular pelo tema do ir para o céu, não é? Ir para o céu. A gente usa esse tipo de terminologia atualmente. Eu vou para o céu. E tem o seu lugar, e eu já explico isso. Mas a promessa final do Senhor é ressurreição. Ressurreição. E que tipo de ressurreição é essa? Se a gente também não atenta para o que a Bíblia fala sobre ressurreição, a gente acha que ressurreição é um aspecto apenas espiritual. Uma existência eterna dos nossos espíritos. Mas não é assim que a palavra de Deus fala da ressurreição. Ela fala da ressurreição no tema da ressurreição dos corpos, de diversas maneiras diferentes. Em Apocalipse é dito que a terra dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos. A ideia de uma ressurreição de gente que morreu no mar, que morreu na terra, que está enterrado e que vai aparecer. Em Mateus fala-se da ressurreição de pessoas que saíram das tumbas. Aí é bem literal mesmo. Tem a tumba e saiu da tumba. Quando Paulo fala aos Coríntios, ele fala de um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Não de um espírito solto, libertado da matéria. Fala de um corpo glorificado. É uma existência corpórea. Então, a promessa de Deus para nós é da ressurreição. E você pode dizer assim, o que interessa isso? Qual a diferença? Há muita diferença. Há muita diferença. Porque a ressurreição é uma promessa de renovação da nossa vida, numa existência corpórea, num mundo renovado, uma nova criação, novos céus e nova terra, que também são corpóreos, ou também são materiais. Eles também são físicos. E aí talvez a coisa já comece a ficar um pouco diferente para você. Talvez você pense assim, eu achei que o céu ia ser tipo ursinhos carinhosos, vivendo lá nas nuvens, né? Nós vamos viver nas nuvens do céu. Não, a Bíblia fala de um mundo renovado. Um mundo renovado no qual nós vamos viver. E aí que vem um ponto importante. Entender essas coisas é importante para entender todo o plano de Deus e de sua salvação. Todo o plano de Deus não pode ser compreendido se nós não entendermos isso. Por quê? Porque se a gente entende que esse mundo vai ser destruído, que nem acontece lá no Star Wars com a Estrela da Morte, o mundo vai destruir. E aí a gente vai viver numa existência etérea, espiritual, imaterial, em algum lugar, numa luz, sei lá, o que você pensa disso? A mensagem que a gente está passando sobre o plano todo da salvação de Deus é que Deus criou o mundo, deu ruim, e Ele resolveu destruir o mundo e inventar um outro jeito da nossa individualidade permanecer eternamente. E não que Deus criou o mundo bom, o pecado prejudicou, mas no final Deus vencerá. Parece que Deus entregou os pontos. Parece que Ele bateu em retirada. Pecado ganhou esse mundo, deixa eu largar ele para lá e vamos fazer outra coisa. Infelizmente, esse território da existência eu perdi. Não, Deus não bateu em retirada. Deus purificará esse mundo. Ele purificará essa existência e transformará todas as coisas. Há também evidências bíblicas disso. E essas evidências bíblicas, elas apontam para a própria imagem no Apocalipse. E eu estou trazendo tudo isso porque esse texto é um dos maiores responsáveis pelas confusões que a gente tem na cabeça. Esse aqui de 1 Tessalonicenses. Então, daqui a pouco eu volto para ele.
Mas o Apocalipse, diferente desse texto que fala que nós que estivermos vivos, acho muito interessante, eu sempre abro um sorriso no meu rosto que Paulo fala assim, nós que estivermos vivos, eu pensei, mal sabe ele, né, que ele morreu, não era um de nós, né? Mas nós que estivermos vivos, talvez a gente também não, mas se for o nosso caso, o texto fala que nós seremos arrebatados e encontraremos nos ares com Deus, e aí a gente tem muito essa ideia de deixar a terra, né? Mas essa é uma imagem que aparece de outra forma em outros lugares. Em Apocalipse, por exemplo, é a Jerusalém que desce do céu. Não é a gente que sobe. A ideia é que são, como diz o N.T. Wright no seu comentário aos Tessalonicenses, ele diz que essa é uma analogia que tem o seu lugar, mas esse lugar ele é arriscado, porque toda vez que a gente usa uma analogia, ela tem limites. A ideia não é que a gente vai subir, entrar em órbita e... A ideia é de um Deus que renova todas essas coisas. E isso passa pela ressurreição do corpo. E isso passa pela renovação do mundo todo. Todo mundo renovado por causa do agir de Deus. Então, quando o texto fala sobre a morte, e fala sobre essas pessoas que morreram, e diz que elas se encontrarão com Cristo primeiro, Paulo está aqui dando esperança aos Tessalonicenses a respeito desses que morreram. Isso por duas razões. A primeira é pela própria tristeza de perder alguém que se ama. E de fato, a mensagem cristã de que aquele que morreu está acolhido em Jesus e que está seguro na salvação, isso é algo que deve nos consolar. Esse é um motivo pelo qual Paulo traz esse assunto. Mas um outro motivo é porque alguns poderiam ter dúvidas sobre o que aconteceria com esses que morreram. Dentro de um pensamento judaico, não era muito claro em todas as linhas as ideias sobre ressurreição. Os fariseus acreditavam na ressurreição. Lembra lá quando Jesus chega diante do túmulo de Lázaro e fala para as irmãs de Lázaro, olha, ele vai ressuscitar? E aí Maria fala, eu sei que ele ressuscitará naquele dia. Essa tradição farisaica entendia a ressurreição dessa maneira, mas os saduceus não pensavam assim. Os saduceus pensavam que morreu, acabou. Então alguns poderiam, ainda influenciados por esse tipo de ideia, dizer, morreu, acabou, que pena, não deu tempo de vir Jesus e encontrá-lo vivo. Esse aí foi para a inexistência. E aí Paulo está dizendo, não é assim não. Não é assim não. Pelo contrário, ele vai encontrar com Jesus primeiro. Ele ressuscitará e se encontrará com Cristo. Essa ideia resolve um problema que aqueles tessalonicenses tinham sobre aqueles irmãos que se foram. E ela também nos consola bastante ao saber que, mesmo a morte dos nossos irmãos, doendo muito no nosso coração e fazendo com que a gente sofra pela sua ausência no presente, nós podemos ter certeza de que se formos a eles e oferecermos, você quer estar em Jesus agora ou está comigo mais um pouco? Ele vai falar, agora, meu amigo, eu já encontrei Jesus, eu quero ficar aqui. Não tem como amar aqueles que nós amamos mais do que eles são amados por Deus, em Cristo. De certa forma, a morte para o cristão, ainda que não seja desejável, e há muitos motivos para nós não desejarmos elas, depois que ela é vencida, é coroação. É glória. Então, os tessalonicenses podem se consolar com essa palavra, e nós também podemos nos consolar com essas palavras. Mas a esperança da ressurreição, ela nos traz uma maneira de enxergar a vida presente de forma mais ativa. A visão de que o mundo vai ser destruído e nós simplesmente vamos para outro lugar, ela nos coloca numa posição de pouco compromisso com a vida. Pouco compromisso com a vida. Com a própria criação. É muito difícil, às vezes, você chegar para crentes de algumas linhas sobre escatologia, que pensam de algumas formas sobre escatologia, e falar para eles que eles precisam ter responsabilidade com o meio ambiente. É muito difícil. Porque eles vão falar assim, para quê?
Esse mundo vai se desfazer, essas coisas todas vão ser destruídas. E até mesmo para quem não sustenta essa ideia e pensa numa renovação do mundo, até para esses é difícil às vezes convencê-lo de que a preocupação com o meio ambiente é importante. É difícil convencer. Porque ele diz assim, não, mas Deus vai resolver tudo isso. Não haverá poluição na Cidade Santa, não vai ter lixo na rua, não vai ter nada disso. Né? Mas a questão aqui é outra. Se a gente enxerga esse mundo como esse lugar em que se disputa o poder do pecado contra a ação organizadora da bondade e da beleza divina, se essas coisas estão em disputa nesse mundo, existe uma aliança com Deus de preservarmos a criação dele. Porque essa criação é uma demonstração da sua glória que brilhará eternamente. Entendeu? Ela não está aqui como mero, cenário provisório para o dia que as coisas forem renovadas. Não, ela está aqui como plano de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque ela está submetida à inutilidade. O que é a criação submetida à inutilidade? É que ela está sendo submetida a outros tipos de glorificação e não à glória de Deus. Que no caso de Paulo, especificamente, era transformar a criação em ídolos, mas no nosso caso, é transformar a criação em sacrifício para ídolos. Ídolos econômicos, ídolos políticos, né? A ideia de submeter a criação, a terra, a produção, aos nossos interesses gananciosos e assim destruí-la. Mas se a gente pensa que Deus não está no propósito de destruir tudo isso, não. Ele está no propósito de fazer toda essa vida ser ainda mais viva numa outra realidade, assim como fará com os nossos corpos, que vivos serão ainda mais vivos depois. Então a gente tem um posicionamento nesse mundo que está na ordem da criação divina e não na ordem da destruição do diabo. Mas também nos aspectos sociais da vida. A gente tem certo desprezo para o tipo de existência que a gente tem. E, de fato, há muitos problemas no tipo de existência marcado pelo pecado. Mas a graça de Deus ainda está presente no mundo de hoje. A graça de Deus está aqui. E ela se manifesta, não só na vida de nós cristãos, ela se manifesta com aquilo que a teologia chama de graça comum. Uma graça de Deus que se espalha por absolutamente toda a humanidade, em todos os lugares. E essa graça de Deus manifestada em todos os lugares, ela já brilha um pouquinho do dia que está para nascer. É como diz um grupo musical cristão que eu amo, americano, que diz que nós vivemos nas sombras da alvorada. Ainda é sombra, ainda não está tudinho de dia, mas o dia está nascendo. Esses raios de graça já se veem aqui no nosso meio. Algumas pessoas, por uma visão errada sobre a escatologia cristã, quando vêm as coisas dando errado no mundo, falam, glória a Deus, Jesus está voltando. É guerra, Jesus está voltando, que tenha mais guerra. É pobreza, é fome, é doença, amém, glória a Deus, Jesus está voltando. Glória a Deus, Jesus está voltando, mas para isso eu não preciso fazer esse mundo ficar pior, não. Ele vai voltar no dia que ele sabe, e pronto. A gente não precisa ficar achando que com isso a gente está acelerando a volta de Cristo, né? Destruindo o mundo, a gente está acelerando a volta de Cristo. Não é assim, não. Se tem alguma teologia que acredita na aceleração da volta de Cristo de maneira mais ou menos saudável, não é exatamente o que eu penso, mas alguns pensam assim, a maneira seria pregando o evangelho e não destruindo o mundo. De novo, não é o que eu acredito que a Bíblia diga, tá? Mas algumas pessoas entendem dessa maneira e de maneira bem honesta. Elas não estão distorcendo o texto, nada. Mas aí a gente começa a ver alguém na rua pedindo esmola e fala, glória a Deus, Jesus está voltando. Que loucura. Não, meus queridos. Porque neste mundo já está se manifestando uma renovação de Deus. E a gente é parte dessa renovação. Tanto nos aspectos da renovação do mundo, quanto nos aspectos da renovação das nossas relações e da justiça na sociedade. Viu como o que a gente pensa sobre o fim da vida molda como a gente vive ela antes do fim? O que a gente pensa sobre o além move como a gente vive no aquém. Então Paulo consola os Tessalonicenses com essa palavra e fala da esperança
da ressurreição. Ele fala assim, que alguns dormiram em Cristo. E algumas pessoas pegam desse texto para dizer que os que dormiram é porque estão dormindo mesmo lá. E aqui eu quero deixar claro, não é como nós acreditamos. Essa doutrina, alguns derivam de textos como esse, de alguns outros textos, essa doutrina de que as pessoas morreram, elas estão lá, elas não estão com Cristo. Mas não parece que é exatamente o pensamento do apóstolo Paulo. Paulo fala aos filipenses que naquele meio ali de tribulação que ele vivia, em que ele estava preso, ele dizia que ele não sabia o que escolher. Se ficar lá e com isso abençoar os filipenses e tantos outros que dependiam dos seus escritos, dos seus ensinos, ou partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Algumas pessoas argumentam que Paulo ali não está colocando um tempo sobre o partir e o estar com Cristo. E é verdade. Mas todo o contexto literário ali, e toda a exegese ali aponta para Paulo vendo essas realidades como imediatas. Partir e estar com Cristo. Além disso, nós temos ainda 2 exemplos, 3, mas um deles eu considero que é menos utilizável, mas eu vou citar os 3. Nós temos o próprio ladrão da cruz, para quem Jesus Cristo fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E alguns argumentam que esse hoje pode ser hoje para eles e não para nós, talvez o ladrão da cruz esteja enterrado lá sem estar com Jesus, mas isso é uma interpretação que depende um pouco de um entendimento de tempo, que só é possível depois de Einstein, só é possível depois da teoria da relatividade. Antes disso é mais difícil você entender que Jesus estava trabalhando com 2 formas temporais ali. Temos um Apocalipse, os justos testemunhas de Jesus, os mártires que vão diante do trono e falam: Senhor, até quando nós vamos esperar que o Senhor faça justiça? E a justiça que eles pedem é que o Senhor haja com juízo sobre os que os martirizaram. Ou seja, os algozes estavam vivos. E os justos estavam diante do trono. E alguém poderia até argumentar: tá, mas Deus fala para eles, vai lá, volta e descansa. Então eles estavam dormindo, acordaram, falaram com Deus e voltaram. Tá, não parece que é exatamente essa a teologia do Novo Testamento, mas esse argumento não trabalha muito com um assunto muito importante nisso, que é: que tipo de existência foi essa? Nem que tenha sido por um tempo só, em que essas pessoas, de maneira não corpórea, estavam diante do trono falando com Deus. Qual é essa existência? Entendeu? Então, parece que numa visão de mundo do Novo Testamento, esse tipo de existência não corpórea existe. E o último, e essa última passagem que eu quero trazer, mas eu realmente reconheço que ela tem suas limitações, é a própria parábola do rico e do Lázaro, em que o rico está pedindo para que se enviem testemunhas lá, para que mande o próprio Lázaro falar com a sua família, ou seja, a família dele estava viva e eles estavam diante de Deus. E eu estou dizendo que essa questão tem limites, porque se ali é uma parábola, e eu acredito que seja, a parábola ela pode trabalhar com vários aspectos, não com aspectos que sejam de fato concretos. Mas não dá para a gente descartar a ideia de que Jesus está trazendo um tipo de imagem típica na interpretação corrente do mundo daquela época. Eles estavam entendendo dessa forma. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos irmãos queridos que morreram em Cristo estão com Cristo. E isso é o que na teologia nós chamamos de estágio intermediário. Eles estão com Cristo, mas eles aguardam a ressurreição. E você pode até pensar assim: nossa, mas por que aguardar a ressurreição? Né? Eu não gosto do meu corpo, eu não gosto das limitações, né? Do meu corpo e tal, eu quero muito me soltar disso e tal. Não, não é esse o tipo de existência. Há uma série de aspectos da vida que se manifestam muito mais ricos porque estamos nos nossos corpos. E se eles forem glorificados, vai ser melhor ainda. Nós não queremos a libertação do nosso corpo, nós queremos a renovação dele, na glorificação. Estes que morreram estão com Cristo, já desfrutam da presença de Cristo, mas eles aguardam um outro momento. E que momento é esse? A ressurreição dos seus corpos.
que vem junto com a renovação de todas as coisas. E isso é maravilhoso, porque mostra que uma existência em Cristo, que não envolva a renovação de todo o resto, ainda não é a existência final. Isso molda até a maneira da nossa espiritualidade. Às vezes a gente quer elevação espiritual, pessoal, e a gente não pensa na transformação que Deus quer realizar ao nosso redor inteiro. Nas nossas relações, na nossa sociedade, no meio ambiente, em todos os lugares. Nossa visão individualista da teologia nos leva a querer um tipo de céu pessoal e que traz sempre aquela música que eu adoro citar porque eu acho ela um absurdo. Se você não for, não me impeça a ir. Caminhando vou para Canaã. Se você não for, não me impeça a ir. Quando aquele grupo Take Six gravou essa música com arranjo em jazz, vocal, tal, sabe, Paula, né? Eles têm uma parte que eles cantam em várias línguas, né? Eles traduziram em português. Em português ficou até pior do que não me impeça a ir. Era, se você não for, saia da frente. Essa visão individual da salvação. Mas não é isso que Deus está fazendo. Ele está renovando um povo para renovar todas as coisas nele. Um novo céus e nova terra com um novo povo numa nova Jerusalém. E essa esperança nos move, meus queridos, a enfrentar os aspectos passageiros desse mundo. O que é que vai ficar desse mundo e o que é que vai embora desse mundo? O que vai ficar desse mundo é tudo aquilo em que se manifesta a glória de Deus. O que vai embora desse mundo? Tudo aquilo que manifesta os efeitos do pecado. Sejam eles os efeitos da maldade humana, sejam eles os efeitos da própria transformação da natureza por causa do pecado. Lá em Gênesis fala, não é? Que as ervas agora produzirão espinhos, haverá inimizade com a serpente. Esses tipos de coisas que envolvem transformação do mundo. Aí a gente pode incluir coisas que o autor de Gênesis não conhecia, como vírus, né? Doenças e tal. Mas a maldade, o pecado, a exploração, a ganância, a idolatria, os abusos, a mentira, a inveja, a contenda, o ódio, todas essas coisas deixarão de existir. Então esse mundo que a gente vive, ele é misto. Ele tem glória de Deus e ele tem traço de pecado. E como que a gente vive? A gente vive correspondendo à glória já presente. A gente vive antecipando a morte. Esses irmãos morreram e eles se encontrarão com Cristo antes de nós. Então a vida não é evitar a morte, porque estes morreram e se encontrarão com Cristo antes de nós. Parece que estão sendo até recompensados por terem morrido. A vida não é sobre sobrevivência, a vida não é sobre farinha pouco, meu pirão primeiro. A vida é sobre antecipar a morte. Como assim antecipar a morte? É reconhecer que a morte já aconteceu quando morremos com Jesus na cruz. Então, se eu já morri com Jesus na cruz, que vida que eu vivo agora? A vida da ressurreição. Eu vivo a vida da ressurreição. E a vida da ressurreição é a vida daquele que já se encontrou com Cristo. Daquele que anda com Cristo. Daquele que corresponde a Jesus Cristo. Daquele que, em tudo que faz, faz acompanhado por Jesus Cristo. A esperança cristã ela deve ser tão intensa no nosso coração que faz com que a gente já viva agora com essa certeza. Nós não tiramos isso do nosso horizonte, nós não tiramos o encontro face a face com Jesus dos aspectos que moldam a nossa vida agora. Nós não tiramos, nós não eliminamos isso da nossa frente. Nós andamos com essa certeza. Havia uma prática que nós tínhamos, ainda temos, mas diminuiu muito essa fala, mas antigamente nós falávamos muito sobre pensarmos na vinda de Cristo como se ela fosse agora, né, pastor Milton? Não, pense como se Jesus estivesse voltando hoje, como se ele voltasse amanhã. E essa é uma maneira de não tirar do nosso campo de visão
essa plenitude de todas as coisas. Isso pode criar um outro problema também. Pode criar o problema das pessoas não quererem ser responsável com as finanças, não querer cursar uma faculdade, falar, Jesus vai voltar amanhã, por que eu vou fazer isso? Não. Cuidado, não é essa a ideia. Mas de qualquer forma, a gente não pode perder essa visão de que a realidade da vinda de Cristo é tão presente que ela molda a forma como a gente anda agora. Amém, meus queridos? Vamos nos consolar e nos alegrar nessas palavras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de graça e de misericórdia. Obrigado, Deus, porque nós podemos confiar na redenção e na glorificação que nos aguarda. Senhor, nós agradecemos, ó Pai, porque essa vida que nós vivemos não é só tragédia e dor, ela é também espaço do brilho da sua graça. E nos ensina, Deus, a desejar a glória do Senhor ao ponto de vivermos sempre refletindo nessa realidade. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco essa noite, essa manhã, através da sua palavra. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos faça andar de maneira coerente e fiel a ela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.